Um relatório da União Europeia mostra indícios de que Israel pode ter violado acordos sobre direitos humanos. O Luca Bassani chega ao vivo com mais informações sobre isso pra gente. Luca. Pois é, David, nós vemos que a União Europeia, que tem um acordo entre Israel e o bloco desde o ano 2000, diz que provavelmente Israel possa ter violado um acordo sobre os direitos humanos por conta da guerra em Gaza. A ministra, que é mais importante dentro da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, estoniana, disse que por conta de Israel não permitir a libertação de alguns dos prisioneiros palestinos e também a entrada de ajuda humanitária dentro de Gaza, como nós vemos muitas vezes, esses bloqueios nas fronteiras poderia violar quebras dos direitos humanos, o que invalidaria o acordo naturalmente. Nós vemos que Israel diz que a União Europeia precisa também pedir a libertação dos reféns israelenses dentro da faixa de Gaza e observar todas os ataques sistemáticos que os diversos grupos de proxies têm causado dentro do Estado de Israel. Este embate ele é liderado principalmente pelo presidente francês Emmanuel Macron e outras lideranças, como o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, que em algumas entrevistas, inclusive, acusaram Israel de genocídio em Gaza pela postura que adotou, sobretudo depois do mês de março, quando houve o bloqueio de toda a ajuda humanitária e o risco de muitas pessoas morrerem de fome. Israel, por sua vez, na sua defesa, diz que os países europeus estão aplicando todos estes critérios de forma unilateral com um viés anti-Israel e que não vão admitir ser acusados de algo que não estão cometendo. Nós observamos que ao mesmo tempo que esta guerra contra o Irã continua de forma bastante intensa e podendo ter repercussões geopolíticas mais graves, a guerra em Gaza ainda não acabou, com pessoas morrendo todos os dias e com a grande dificuldade dos diversos órgãos humanitários de distribuir ajuda humanitária, comida, remédio, gasolina para os diversos rincões do enclave palestino, que está praticamente destruído, como nós vemos nas imagens, que realmente são impressionantes. Vamos ver se alguma atitude mais concreta será tomada pela União Europeia em relação aos israelenses ou se é apenas uma questão retórica para tentar causar uma mudança de atitude no governo de Israel, principalmente liberando o acesso de ajuda humanitária aos palestinos. Agora, Lucas, sobre essa violação dos direitos humanos por Israel, muda alguma coisa em relação ao cenário da guerra? Porque crime de guerra, a gente até conversou ontem com um especialista em relação a isso, parece que nunca é punido. Em outros conflitos, em outras guerras, crimes de guerras acontecem, há violação em relação aos direitos humanos, mas acaba perdurando aí o crime, nada acontece em relação a isso. Você tem razão, Paula. A gente vê que são várias as acusações em diversos conflitos do mundo, não apenas no Oriente Médio, em conflitos dentro da África, até mesmo na própria guerra Rússia e Ucrânia, há também acusações de violações dos direitos humanos, de crimes de guerra, mas apesar dos tribunais internacionais, em alguns casos, fazerem julgamentos favorável a um lado ou outro, exemplo do próprio presidente Putin, que também tem um mandado do TPI para a sua prisão, eles não têm mecanismos para executar essas ordens e fazer com que aqueles que foram julgados sejam presos ou sejam punidos. Essa mesma problemática ela se estende no Oriente Médio, onde mutuamente as diversas partes se acusam, e não só no conflito israelo-palestino, vemos que também no Iêmen, a grave guerra civil que temos lá, com mais de 400 mil mortos, os Houthis acusam o lado apoiado pela Arábia Saudita de crimes de guerra, de também utilizar de bloqueios para deixar a população morrendo de fome. Essa população, por sua vez, acusa os Houthis e o Irã de estarem envolvidos. E nós poderíamos fazer também essa extrapolação para diversos outros conflitos. Isso apenas ressalta a crise institucional dos órgãos multilaterais, sobretudo a ONU, que muitas vezes toma decisões de caráter simbólico, mas não consegue aplicá-las de maneira efetiva para que os responsáveis sejam punidos e algum senso de justiça prevaleça. Nós, obviamente, vamos observar como será neste caso da guerra tanto entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza, as violações acontecendo no enclave palestino, como também entre Israel e Irã, já que também há fortes acusações de ambos os lados, seja pelo ataque de Israel inicial em Teherã, seja também os ataques iranianos nas áreas civis, como um hospital, como foi notificado num hospital há cerca de 2 dias.
Tá certo, Luca Bassani, muito obrigado pelas suas informações. Já passo para o professor Marcos Vinícius para que também possa fazer a avaliação sobre esse cenário, nesse contexto sobre libertação de reféns e também a violação dos direitos humanos. Infelizmente, o que aconteceu é que as ações do governo Netanyahu neste processo todo criaram uma situação de embaraço internacional para Israel, que, em razão do Holocausto e daquilo que é da tragédia da Segunda Guerra Mundial, sempre foi o país que levou adiante a bandeira da questão do genocídio, da perseguição religiosa, da perseguição e dos campos de extermínio. Então, Israel sempre contou aí com o reconhecimento da comunidade internacional em razão do seu sofrimento histórico e pelo fato daquilo que Hitler fez com que o povo padecesse nos campos de concentração na Segunda Guerra. No entanto, o que nós observamos em Gaza nos últimos 2 anos foi justamente uma perda por parte deste governo deste importante legado que sempre foi muito respeitado com relação a Israel. As ações do governo Netanyahu em Gaza, que se caracterizam aí como genocídio, afinal, a forma como tem sido conduzido, o fato de impedir que o acesso à alimentação chegue, a quantidade de pessoas que morreram, que ascende aí a mais de 80 mil pessoas, conforme vai se levantando os números. Isso tudo se transformou numa enorme tragédia e de completo desrespeito a qualquer possibilidade de reverter a situação daquilo que poderia ser feito. Então, o que nós vimos é que, de fato, até no 7 de outubro, também a comunidade internacional deu a legitimidade para que Netanyahu agisse com relação ao Hamas. Mas o que se notou é que, e isso tem sido comentado, um país que consegue identificar exatamente onde mora cada cientista do programa nuclear e até agora não conseguiu identificar onde estão os reféns, também apresenta aí falhas de segurança e falhas que nós não sabemos por que não está funcionando e qual é o objetivo final com relação ao que se pretende fazer em Gaza. Hoje, Gaza se transformou numa tragédia humanitária e que toda a humanidade aí tem que pagar pelas contas desse processo de recuperação da região, porque não se via aí um plano efetivo daquilo que Netanyahu pretende fazer com esta população. Ele pretende que eles mudem de lugar, que eles vão para o Egito. O que se vai fazer no dia seguinte? Então, este que é o grande desafio que a gente enfrenta nesse momento. O governo atual de Israel se tornou aí, vem se tornando, como a própria União Europeia falou, num páreo internacional, o que é uma tragédia para o Estado de Israel em razão do seu histórico e também das próprias razões que fundamentaram a sua existência. Agora, Diogo da Luz, como que fica o papel da ONU em garantir que o direito internacional seja respeitado? A ONU tem mecanismos suficientes para, enfim, gerar punição aos crimes de guerra? Não tem mecanismo algum, sem dúvida. A ONU tem se mostrado muito fraca nessas horas. Agora, o que eu não consigo entender de forma alguma, Paulo, é como as pessoas discutem direitos humanos numa guerra. O primeiro tiro já é um crime contra o indivíduo, contra uma pessoa. E quase sempre são jovens que não têm nada uns contra os outros, que estão se matando por ordens de velhos que muitas vezes estão nas mesas de reuniões, muito tranquilamente, no seu ar-condicionado, discutindo se farão ou não farão acordos. Não há como falar que seja uma guerra algo legal, algo justo, algo merecido de forma alguma. E mais, aquilo que Hitler fez na Alemanha contra os judeus não foi crime de guerra, foi um crime contra a humanidade. E foi inclusive quando surgiu a palavra genocídio para representar aquela barbaridade que ele fez contra um povo desarmado que vivia dentro do seu país.